Nós vamos começar as nossas aulas práticas, de laboratório, preparando um gel de agarose, porque o gel de agarose vai ser a nossa ferramenta para sempre observar como está o material, com ácido nucleico que a gente está preparando. Então, várias técnicas que nós vamos usar vão ser com DNA. E para eu saber o que aconteceu com aquele DNA, se ele amplificou, se ele linearizou, ou se ele está circular, a forma que eu tenho para ver esse DNA é por meio de um gel de agarose. A agarose é um polissacarídeo que no estado sólido é, é um polissacarídeo, então é uma cadeia desorganizada, insolúvel em água a temperatura ambiente, mas que quando é aquecido, esse polissacarídeo ele começa a se organizar em solução aquosa e começa a solubilizar também nessa solução aquosa, a ponto de que com o aquecimento ele vai formando redes e depois se eu tenho essas redes organizadas que começaram a se formar nessa solução de aquosa, quando eu coloco essa solução para resfriar, essas redes elas formam então poros e ficam ali, ficam nessa formação com poros. E isso me dá uma característica de gel, né? Eu tenho no final um material com poros com uma característica de gel. E é por esses poros, então, é a formação desses poros que me permite que o DNA atravesse esses poros, dependendo de uma diferença de potencial, e atravessando esses poros, fragmentos de DNA de tamanhos menores vão se separar de fragmentos de tamanhos maiores. E aí eu consigo predizer mais ou menos qual é o tamanho desses diferentes fragmentos e tenho uma ideia do que eu amplifiquei, do que era esperado, né? De acordo com o que eu queria amplificar, ou de acordo com a linearização do vetor, qual é o tamanho desse vetor. Eu aplico isso para ver o resultado do material genético com que eu estou trabalhando. Quanto menor a quantidade de agarose no gel, maior os poros que são formados, porque eu tenho menos do polissacarídeo, então essa rede fica mais frouxa. E aí eu consigo passar por essa rede mais frouxa fragmentos grandes de DNA. Quanto maior a concentração da agarose, menor o poro, né? Mais rígida vai ser essa rede e fragmentos menores de DNA eu consigo separar entre eles mesmos. Então, eu consigo chegar a fragmentos de até 50 pares de bases e separá-los bem de fragmentos de 100, 150 pares de bases. Então, fragmentos muito pequenos, com uma diferença muito próxima entre eles. Lembrando, como a gente vê quando fala em sequenciamento, que é só o gel de poliacrilamida que vai me dar a diferença de um nucleotídeo. Ele consegue separar fragmentos de DNA que têm diferença de um nucleotídeo apenas de tamanho entre um fragmento e outro. O gel de agarose não consegue, por mais que eu aumente a quantidade de agarose, no gel de agarose eu não consigo ter essa rigidez, essa especificidade na malha. E como que eu vejo o DNA no gel de agarose? Simplesmente aplicar o DNA no gel de agarose para separar por tamanho e aí depois eu já vejo o DNA? Não. Eu preciso de um composto intercalante e geralmente o composto intercalante que eu uso para ver o DNA
é um composto intercalante de DNA, né? Um composto intercalante com fluorescência. O mais comum de todos é o brometo de etídio, que ainda existe uma disputa de um segmento de cientistas que diz que é tóxico, outro segmento tóxico né? Mas tem um segmento que defende que ele não é tão tóxico quando for neutralizado do que o outro, e tem um outro segmento de cientistas que já desenvolveram outros compostos fluorescentes que também intercalam no DNA, mas que são moléculas bem maiores do que o brometo de etídio. Então, eles têm menor capacidade de absorção por nós, pela nossa pele, e por isso seria menos tóxico para nós, né? Teria menos probabilidade de se intercalar ao nosso DNA. Enfim, a gente precisa desse composto que consegue interagir com as cadeias de DNA e que, quando é atingido por uma luz ultravioleta, esse composto emite fluorescência, então. Quanto mais esse composto se intercalar, quanto mais composto eu tiver intercalado com o DNA, maior a intensidade que eu vejo de fluorescência. Então, quanto mais amostra de DNA eu colocar no gel, quanto maior a concentração, quanto maior for a amplificação específica de um fragmento de PCR, por exemplo, maior a intensidade que eu vou ver de fluorescência daquele DNA específico, naquele tamanho específico que eu determino de acordo com a migração desse DNA no gel, passando pelos poros. O DNA vai passar pelos poros do gel porque ele tem carga, e aí eu vou aplicar uma diferença de potencial. Em um lado do gel, eu tenho um eletrodo negativo, do outro lado, eu tenho um eletrodo positivo. Aqui, só para esquematizar, a gente lembra que o DNA tem uma carga negativa devido aos agrupamentos fosfato no seu lado externo, no lado externo da cadeia dupla. Então, esse DNA, então, com carga negativa, ele migra para o lado positivo. Por isso, eu sempre vou colocar a minha amostra de DNA mais próxima do eletrodo negativo e vou deixar esse DNA migrar em direção ao lado positivo. E isso eu vou fazer aqui, como nesse esquema, numa cuba de eletroforese. Então, aqui em azul eu tenho o gel de agarose representado. Vejam que aqui em cima eu tenho alguns buraquinhos, que são os locais que eu aplico o DNA. E esses buraquinhos estão próximos ao eletrodo negativo. Quando eu ligar a fonte de energia aqui, esse eletrodo negativo, então, com o tampão que eu coloco aqui dentro dessa cuba, que é um tampão de tris, ácido acético e EDTA. Eu vou gerar uma diferença de potencial aqui para o lado positivo e o DNA negativo, então, junto com os elétrons aqui gerados, ele vai migrando em direção ao lado positivo. De novo, quanto menor o fragmento de DNA, mais fácil ele passa pela trama, pela rede, pelos poros desse gel de agarose, mais ele migra na direção do polo positivo. Quanto maior o fragmento de DNA, mais difícil é para ele passar pelos poros do gel de agarose, menos ele migra em direção ao lado positivo. E com isso, então, eu consigo ter diferentes, aqui em azul, observem que eu tenho diferentes risquinhos, né? Isso daqui eu só poderia ver com a emissão de uma luz ultravioleta.
esses diferentes risquinhos. Esses diferentes risquinhos são o quê? São os diferentes tamanhos de fragmento de DNA. Cada risquinho desse a gente chama de banda. Então, por exemplo, essa amostra aqui que eu estou apontando, ela tem 3 bandas aqui em cima, mais 2 aqui na parte central, uma, e mais 3 aqui embaixo. Então, essa é a menor banda, é o DNA de menor tamanho, é o fragmento de DNA de menor tamanho dessa amostra, porque ele migrou mais em direção ao lado positivo. Esses aqui são intermediários e esses 3 são fragmentos de DNA maiores. Então, eles são bandas de tamanho maior. Para fazer a eletroforese, eu só vejo o DNA por causa do brometo de etídio ou por causa de outro composto fluorescente, quando eu coloco uma luz ultravioleta sobre o gel de eletroforese. É só nesse momento que eu vejo o DNA. Só que eu sei mais ou menos onde as bandas de diferentes tamanhos estão, porque junto com a amostra de DNA eu aplico um tampão com diferentes corantes. Então, quando eu aplicar aqui nesse pocinho a amostra de DNA, eu não vou colocar só a solução aquosa de DNA. Mesmo porque se eu colocar só a solução aquosa de DNA, essa solução não tem densidade suficiente para ficar dentro do poço e o meu DNA vai acabar flutuando no tampão que tem dentro dessa cuba. E aí eu perco a amostra. Então, quando eu colocar o DNA dentro desse poço, eu vou usar um tampão que tem glicerol para aumentar a densidade desse tampão e fazer o DNA ficar dentro desse pocinho. E eu também vou usar pelo menos 2 corantes. 2 corantes que me indicam mais ou menos a olho nu quais são os fragmentos que estão se separando naquele gel. Então, o que vocês vão ver na aula prática, no vídeo que eu gravei, eu até misturei, eu até inverti os nomes, tá, gente? Mas esse slide aqui é o que mostra os nomes certos. Vocês vão ver lá no vídeo que conforme o gel o DNA vai percorrendo o gel de agarose, eu vou vendo 2 tampões nessas amostras. Um tampão de coloração roxa e um corante, desculpa, de coloração roxa e um corante de coloração azul. Esse de cor roxa é o azul de bromofenol e ele é um corante que, coincidentemente, conforme ele vai migrando pelo gel de agarose, ele acompanha as bandas de DNA de tamanho mais ou menos de 500 pares de bases. O de cima, o corante azul, que é o de chileno cianol, ele mais ou menos acompanha os fragmentos de 2.000 a 4.000 pares de bases. Então, conforme esses corantes, desculpa de novo, vão se separando no gel de agarose, eu sei que onde o roxo estiver, eu tenho os fragmentos de 500, e onde o azul estiver, eu tenho os fragmentos de 4.000 pares de bases. E aí eu posso deixar correr mais a amostra e separar mais a parte interior, né, dessa amostra. Por exemplo, se eu tiver 2 fragmentos, um tem tamanho de 800 pares de bases e o outro tem tamanho de 1.500 pares de bases. Então, eu posso deixar o roxo, o corante roxo e o corante azul se separarem, correrem por bastante tempo nesse gel, se separarem bem, que então eu consigo separar bem e visualizar a banda de 800 e a banda de 1.500. Eu consigo saber se eu, por exemplo, ligar essa eletroforese e me esquecer dela,
quando eu voltar ali e olhar, de repente eu não vejo mais o corante roxo, só vejo o azul, eu sei que eu perdi os fragmentos de 500. Então, se eu tivesse que ver um fragmento de 500, de 400, ali eu sei que eu perdi, porque o azul de bromofenol já saiu do gel, já foi para o tampão. Então, significa que os fragmentos de DNA de 500 pares de bases também saíram. Então, esses corantes são muito úteis para a gente para indicar isso, senão toda hora a gente teria que ligar um pouco a eletroforese, parar, olhar na luz ultravioleta, ver se separou. Ah, não separou o suficiente? Volto, ligo a eletroforese, espero mais um pouco, paro de novo, volto para ver o fragmento de DNA em si. Então, esses corantes vão facilitar para a gente não ter que ficar parando toda hora a eletroforese e ver onde que está o DNA em si, a separação dos fragmentos de DNA. E como eu vejo depois, então, esses fragmentos de DNA? Esse daqui é um gel qualquer que eu peguei de um artigo, nem peguei nenhum do laboratório, podia até ter pego, mas vejam que é bem nítido aqui essa imagem. Nessa imagem é uma imagem que foi feita com a luz ultravioleta incidindo sobre o gel, um gel que contém brometo de etídio, ou outro, não dá para a gente saber olhando assim, é o brometo de etídio ou outro agente fluorescente. Mas eu consigo ver bem os poços onde diferentes amostras de DNA foram aplicadas. Eu consigo ver aqui onde essa imagem me indicou um M. Esse M é de massa molecular, então eu consigo ver o padrão de tamanhos diferentes de DNA, que isso é comprado, né? Então, o fabricante já vai dizer, olha, essa banda tem um tamanho de 3.000 pares de bases, essa outra tem de 1.500, essa aqui é de 1.000. Então, o fabricante já vai dizer isso para a gente mais ou menos, então, avaliar o tamanho dos outros fragmentos que estão em análise. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é que aqui podem ser aplicadas diferentes amostras no gel, com diferentes tamanhos de DNA, então fragmentos menores, fragmentos maiores, dois fragmentos em uma mesma amostra, que pode ser resultado de uma PCR que não foi muito específica e me gerou dois fragmentos, ou pode ser um vetor que eu cortei uma parte dele, então eu vejo dois fragmentos, mas são partes de um só vetor. Podem ser fragmentos de DNA que foram purificados e isolados. Então, eu tenho diferentes tipos de análise que eu posso fazer nesse gel e olhando para o tamanho dessas bandas de DNA que eu obtive e para quantidade, se eu tenho uma, duas ou mais. Alguns trabalhos antigos, inclusive, analisavam até a intensidade de fluorescência para mais ou menos quantificar quanto de DNA tem nessas amostras. Mas hoje em dia a gente usa a PCR em tempo real para fazer esse tipo de quantificação. Essa imagem é uma imagem gerada pelo software que eu uso no equipamento que tem a fonte de luz ultravioleta. Mas se eu simplesmente incidir uma luz ultravioleta em cima do gel, ele vai ficar o brometo de etídio, que é vermelho, a fluorescência dele vai ser rósea, assim, né? Ela vai se apresentar com uma coloração mais pro rosa após a emissão da fluorescência, com a emissão da fluorescência. Aqui é mais um exemplo mostrando então que eu tenho diferentes tipos de padrão de tamanho molecular de DNA.
E aí, ao lado do tamanho do padrão, eu sempre aplico, então, a minha amostra para identificar. Olha só, essa daqui eu tenho uma amostra aqui que está entre essa banda de 650 e essa de 850. Então, eu tenho uma banda que está entre duas, então ela deve ter por volta de 700 pares de bases. Essa outra banda aqui, super forte, está próxima a essa banda de 300 pares de base do padrão. Então, essa banda super forte tem um tamanho muito próximo de 300. E essa última aqui é uma banda bem pequenininha, de 100 ou até menos do que 100 pares de bases. Mas esse tipo de gel com esse padrão de tamanho molecular não me dá a especificidade do tamanho dessa banda menor. Eu teria que fazer um gel mais concentrado para ver e usar um outro tipo de tamanho molecular com bandas menores para saber exatamente o tamanho dessa daqui, de baixo. Então, vocês conseguem ler mais sobre o preparo do gel de agarose no livro de clonagem higiênica que eu indiquei para vocês. E agora, em seguida, eu vou colocar o vídeo de como eu preparei esse gel. E logo depois também vocês vão vão ver o vídeo sobre preparo de plasmídios. E aí, no final, para a gente ver se realmente a gente obteve um plasmídio, retirou uma molécula só não, né? Mas para ver se a gente retirou os plasmídios do inóculo bacteriano, a gente vai usar o gel de agarose também. Depois vem uma aula de PCR. Para ver se a PCR realmente amplificou o DNA de interesse, a gente vai usar o gel de agarose de novo. E assim sucessivamente nas diferentes aulas que a gente trabalhar com DNA, a gente sempre vai voltar num gel de agarose contendo brometo de etídeo para ver aquele DNA específico de uma reação que a gente fez na aula. Qualquer coisa, por favor, me escrevam ou a gente conversa mais nas quintas-feiras durante a aula. Para que a gente tenha um gel de agarose, que é justamente o gel onde a gente vai separar os fragmentos de DNA e conseguir visualizar o DNA devido à presença de brometo de etídeo nesse gel e porque o brometo de etídeo se intercala no DNA e emite fluorescência. Para que então a gente tenha esse gel de agarose, a gente precisa da agarose, que é um polissacarídeo que vem assim, um pozinho pra gente, vem esse sólido. A gente vai primeiro solubilizar a agarose. Então, aqui eu tenho 0,8 gramas da agarose em pó e 100 microlitros de um tampão que é formado, 100 ml, desculpa, de um tampão que é formado por tris, ácido acético e EDTA. Então, essa suspensão que a gente tem agora da agarose no tampão TAI, né, de tris, ácido acético e EDTA, ela vai ser aquecida. Quando for aquecida essa suspensão, o polissacarídeo vai se solubilizar. Com essa solução que vai ser formada, eu acrescento o brometo de etídeo para homogeneizar por toda ela. E aí essa solução vem aqui para esse refratário, onde eu já deixei fechada as extremidades dele e vou colocar, tá vendo que parece um pente, né? A gente chama de pente isso aqui, mas vou colocar esse molde contendo vários dentes, e esses dentes vão ficar dentro dessa solução de agarose. Quando a solução esfriar, vai ser formado um gel aqui dentro dessa forma, e esse gel vai conter poços, que são justamente os buracos deixados
por esses dentes aqui. E é nesses poços que a gente coloca o DNA para ser, separado por eletroforese e para a gente poder visualizar depois sob luz ultravioleta. Então, eu vou colocar a suspensão no micro-ondas para aquecer, solubilizar, e aí eu mostro de novo para vocês como que ela fica solubilizada e como que é o acréscimo de brometo de etídio. Vejam que agora a solução, eu tenho uma solução de agarose, então ela solubilizou no TAI. Eu preciso acrescentar o brometo de etídio enquanto essa agarose está em solução, antes dela esfriar. Eu tenho que ter cuidado para trabalhar com o brometo de etídio, porque ele é cancerígeno. Existem diferentes formas de trabalhar com ele. A gente tem padronizado de trabalhar no laboratório acrescentando o brometo na solução de agarose e homogeneizando ele em todo o gel. Eu vou homogeneizar aqui por todo o gel, por toda a solução. Então, o brometo de etídio vai ficar presente em todo o gel. Então, qualquer fragmento de DNA presente nesse gel, quando eu colocar, o fragmento de DNA aqui, o fragmento de DNA vai ter contato com o brometo de etídio. Eu garanto que em qualquer posição do gel o DNA consiga ter contato com o brometo de etídeo. O brometo de etídio vai se intercalar ao DNA, então eu consigo ver essa fluorescência do brometo de etídio intercalado no DNA dupla fita. Coloco agora a solução na cuba, na forma, e vou esperar ela esfriar para então, deixa eu tirar essa bolinha, vou esperar ela esfriar para eu ter o gel pronto de agarose nesse formato quadrado com esses poços que são dados pelo molde em verde aqui. Então, vejam que eu já tirei até a fita crepe aqui da forma e o gel tá fixo, tá paradinho. Conseguem ver a altura dele aqui, ó. E agora eu vou tirar o molde que formou os pocinhos. E aí a gente tem os pocinhos aqui. Eu acho que fica mais fácil a gente ver os pocinhos sobre algo escuro. Não. Vocês conseguem ver? Então, a gente são esses os pocinhos, onde a gente coloca a amostra de DNA. Ou aqui dentro da cuba, a gente tem essas linhas vermelhas, que é justamente para poder visualizar onde estão os pocinhos. E agora é só aplicar a amostra de DNA, então, com um chamado tampão de carregamento, que é um tampão contendo glicerol, que dá densidade para minha solução de DNA. Isso faz com que o DNA fique no fundo desse poço, ao invés de se misturar com a solução de TAI, que também está dentro da cuba aqui, o que é com essa solução de TAI que vai ocorrer a diferença de potencial na eletroforese. E esse DNA ficando no fundo do poço, quando eu aplico a diferença de potencial, o DNA negativo migra para o polo positivo por dentro do gel.